Continuando aqui nessa aula, nós vamos fazer alguns exercícios para tentarmos fixar e entender o assunto de soma vetorial e análise vetorial. Não é complicado, mas tem que prestar atenção nos detalhes, tá bem? Ele fala o seguinte aqui: são dados os vetores x e y de módulo x igual a 3. Só um minuto. De módulo x igual a 3 e y igual a 4. Determine graficamente o vetor soma e calcule o seu módulo. Vetor soma significa pegar dois ou mais vetores e colocá-los de maneira consecutiva. Tudo bem? Se eu tenho um vetor, o vetor y é um vetor horizontal e o vetor y é um vetor vertical e o vetor x é um vetor horizontal. Eles estão aqui separados. O que é vetor soma? Pelo menos a representação gráfica desse vetor soma. A representação gráfica desse vetor soma significa que eu vou agrupar desse jeito, colocá-los consecutivos, tá bom? Tá aqui, olha, início do vetor, fim do vetor, a ponta é o fim do vetor. Então coloca assim, um atrás do outro, entendido? Vamos mostrar isso aqui no cálculo. Eu tenho o vetor y, eu vou escrever o vetor y, está aqui. É um vetor vertical orientado para cima. Vou chamar isso aqui de vetor y. E do outro lado eu tenho o vetor x. O vetor x, como é que eu represento ele? O vetor x, eu coloco ele aqui. Lembre-se, regra consecutiva. Um atrás do outro. Qual é a ordem, Henrique? É irrelevante. Vai colocando um atrás do outro, tá bom? Essa é a definição de vetor soma. Quem vai ser o vetor resultante? O vetor resultante vai ser a união de um com o outro. Está aqui, o vetor soma. Quem é o vetor soma? Segundo a regra que eu ensinei para vocês, o vetor soma é a soma desses vetores. Mas, pelo fato de formar um triângulo aqui, e claramente está escrito aqui que o ângulo reto, 90 graus, quem vai ser o vetor soma? Escrevemos, o vetor soma vai ser vetor soma ao quadrado, é igual ao vetor x ao quadrado, mais o vetor y ao quadrado. Portanto, o vetor soma ao quadrado vai ser... Desculpa, deixa eu colocar logo a raiz, para ficar mais chique aqui. Então, o vetor soma vai ser igual a raiz de vetor x ao quadrado, vetor x é 3 ao quadrado, mais vetor y, que vale quanto? Vetor y vale 4 ao quadrado. Fazendo esse cálculo, o vetor soma aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 9 mais 16. Esse vetor soma vai ser igual a raiz de 25. Portanto, esse vetor soma é igual a 5 unidades. Apenas isso. Então, assim, lógico, é em módulo, né, a resposta de vetores. Nós colocamos, ou pelo menos nos preocupamos, com a parte positiva da equação. Para fazer só mais um exercício, acho que pode ajudar a fixar. Deixa eu me colocar aqui. Questão P 134. Ele fala o seguinte aqui. Dados de vetores A, B e C, represente graficamente os seguintes vetores. Vetor soma A mais B, vetor soma A mais C, vetor soma A mais B mais C. Bem simples, não é verdade? Então vamos lá, letra A. Ele quer saber quem é o vetor soma, deixa-me traduzir isso aqui, o vetor soma de vetor A mais o vetor B. Tá bom. Representação gráfica. Em primeiro lugar, quem é o vetor A? O vetor A é esse daqui, olha. Fica até fácil representar, porque a gente tem aqui um quadrinho nosso. Está aqui o vetor A. Quem é o vetor B? O vetor B é o nosso amigo aqui. Só que eu tenho que representá-lo como vetor soma. Como é que eu faço? Eu vou até escrever em outra cor para ficar mais chique, tá bom? Está aqui, olha, são duas unidades para baixo. Esse aqui é o vetor B. Consequentemente, quem vai ser o vetor soma? O vetor soma vai ser o início de um com o fim do outro. Aqui, olha. A ordem é muito importante, tá bom? Então, esse aqui vai ser o vetor soma, representado A mais B. Só isso. Bonitinho, não é verdade? Letra B. Ele quer saber quem é o vetor soma. A
mais C. Tá bom. Quem é o vetor A? De novo fica fácil desenhar, porque tá bem bonitinho aqui no meu quadrinho aqui. Tá aqui o vetor A. O vetor C quem é? O vetor C é esse rapaz aqui. Beleza. É consecutivo, tá? São 2 unidades. Beleza. O vetor C. Quem vai ser o vetor resultante? O vetor resultante é só unir a parte inicial de um com o fim do outro. Aí fica bem aqui. Isso aqui vai ser o vetor soma. Quem é esse vetor soma? Esse vetor soma vai ser o vetor A mais o vetor C. Nesse caso, nós estamos nos preocupando em fazer apenas a análise gráfica desses vetores e não descobrir o valor necessariamente deles. Apenas isso. Agrupá-los. Agrupá-los, né? Letra C. Finalmente aqui é... Ah, sim, ele quer saber agora quem é o vetor soma. Com licença. Ele quer saber quem é o vetor soma. Azinho, Bzinho, Czinho. Tá bom. Primeiro vamos desenhar os vetores que ele está pedindo de mim e está perguntando. Quem vai ser o vetor A? Aqui, vetor A. Agora quem é o próximo? O próximo vai ser o vetor B. Tem que ser sempre na ordem que ele passou, tá bom? O vetor B está aqui, olha. 2 unidades para baixo. E finalmente o vetor C. O vetor C são 2 unidades também para o lado. Deixa eu colocar aqui. Que fique claro que nós colocamos eles de maneira consecutiva. Isso é fundamental para a gente poder entender o cálculo. Quem vai ser o vetor soma? Ah, é fácil. O vetor soma, tu pega o início de um com o fim do outro e joga. Pronto. Esse aqui é o vetor soma, né? Que é interessante. Então, quem vai ser o vetor soma? Vai ser o vetor 1, vetor A. Deixa eu me colocar a notação normal para não confundir, tá bom? Vai ser o vetor Azinho mais Bzinho mais Czinho. Bem simples, não muito complicado, ficou bem legal. Alguma dúvida aqui? Desse jeito que nós explicamos, que ficou claro também a questão do vetor oposto, né? Isso é muito importante quando a gente for fazer esses cálculos. Então, tem que prestar muita atenção e também como é que se faz tudo isso. Deixa-me mostrar agora um exercício em que nós vamos trabalhar com o que nós chamamos de vetor oposto, ou vetor diferença. Vamos calcular agora. Recapitulando, só um pequeno detalhe. Digamos que esse aqui é o vetor 1. Esse aqui é o vetor 1. Está vendo a ponta aqui? Indica a cabeça do vetor, né, por assim dizer. Aqui eu tenho o vetor 1. Então, quando você tem esse vetor 1, quem vai ser o vetor oposto? O vetor oposto vai ser esse. Entendeu? Você coloca ele no sentido contrário. Mesma direção, mas sentido contrário. Aqui eu tenho um vetor. Esse vetor é um vetor vertical, direção vertical, orientado para cima. Quem vai ser o vetor oposto? Vertical, orientado para baixo. É bem simples. Não é complicado, então prestem bem atenção nos detalhes. Observem a questão aqui. Questão P137. São dados os vetores x e y de módulos 3 e 4 também. Determine graficamente o vetor diferença, o vetor oposto, né? E calcule o seu módulo. Se eu fosse calcular, eu vou escrever um negócio assim, tá bom? Se eu vou calcular o vetor soma. O vetor soma quem é? O vetor A mais o vetor B, de acordo com o que eu ensinei para vocês. Se eu fosse desenhar esses vetores, seria desse jeito. O vetor Y, vamos dizer que seja só 2 unidades, né? Vetor Y para cá. E o vetor X, quem vai ser? Como eu já expliquei anteriormente, significa um atrás do outro, né? Sempre. Sempre. Vetor X, tá aqui. Quem vai ser o vetor soma? Você pega o início de um, pega o fim do outro e escreve. Agora, o vetor diferença, quem ele é? O vetor diferença, que é o que ele quer que escreva aqui,
ele falou, o vetor diferença, que é vetor oposto, na verdade, é o módulo de x menos o módulo de y. Em primeiro lugar, x não mudou, coitado, o bichinho fica do mesmo jeito. Então vamos escrever aqui o x. O x vai ficar aqui, x, tranquilo. Está aqui a setinha dele, não mudou nada. Mas o y não mudou. O y, como está desenhado aí no problema, ele é um vetor de direção vertical orientado para cima. Ele é um vetor de direção vertical orientado para cima. Se eu quero o vetor menos y, o que significa isso? Significa o vetor oposto. Então eu vou desenhar ele bem aqui. Ó. Deixa eu colocar aí outra cor. Pronto, está aqui, menos y. Na verdade, para falar bem a verdade, eu não preciso nem escrever menos y, porque comparando com o outro, eu já sei que ele é um vetor oposto. Então, quem vai ser o vetor soma? O vetor soma, no caso, o vetor diferença, vai ser isso daqui. Henrique, está complicando. Não é tudo a mesma coisa? A diferença aqui, o vetor oposto vai ficar, bom, opostos. Então, eles vão ter, vai ficar um menos o outro. Sim, é verdade. Tanto que para você fazer o cálculo aqui de Pitágoras, você faria o mesmo raciocínio. Observe, quem vai ser o vetor diferença? O vetor diferença vai ser igual. Deixa eu apagar isso aqui, por favor. Quem vai ser o vetor diferença aqui? O vetor diferença, isso aqui é Pitágoras. Vai ser diferença ao quadrado igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, quem vai ser esse vetor diferença? Vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado, que é o x, mais menos 4 ao quadrado, que é o y, que no final das contas vai dar a mesma coisa. Então, o que vai ser o vetor diferença? Vai ser 9 mais 16. Esse vetor diferença é igual a quanto? É igual a raiz de 25. E acabou o cálculo. Não tem nada complicado, não tem nada para complicar bastante. Isso daqui não existe muito, não. Alguma dúvida do que eu estou falando? Para acabar, eu preciso só explicar um pequeno detalhe aqui com respeito a produto de vetor. O produto de um número real por um vetor significa pegar esse número e multiplicar pelo valor desse vetor. Apenas isso. Imaginemos um vetor que tem valor A. Eu, Henrique, quero fazer o vetor... Esse vetor vale A. O vetor vale A. Eu quero fazer um novo vetor, chamado de 2A. O que vai acontecer? Aí você faz bem assim, olha, 2A. Significa que ele é 2 vezes maior. O que você faz aqui nesse caso é que se o vetor vale 1, você multiplica ele por 2, significa que ele vai ser 2 vezes maior. Sei que parece óbvio, mas tem que ser falado. O vetor 3A, o que significa isso? Tu pega o vetor A, multiplica ele 3 vezes. É como se ficasse 3 vetores um atrás do outro. Quando você multiplica um número real por um vetor, você apenas está multiplicando o tamanho desse vetor. Apenas isso. Então, nos cálculos que nós vamos fazer, ainda vale as mesmas regras. Mesmo sentido, soma sentidos contrário, subtrai, e assim por diante. Vamos representar isso graficamente? Vamos lá. Ele fala o seguinte aqui. Dados os vetores A e B, represente graficamente o vetor 2A mais 3B e calcule o seu módulo. Sabe-se que o lado de cada quadrinho vale uma unidade. Se ele está pedindo que eu escreva o vetor dessa forma, vamos lá. Nós temos aqui também, nós temos os nossos quadradinhos. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que calcule um vetor total. Esse vetor... Ele quer que represente o vetor 2A mais 3B. Tá bom. Muito bem, vamos lá, vamos escrever. O vetor A é esse vetor aqui.
ele tem 2 unidades, está percebendo? Se é 2A, significa que ele vai ficar com 4 unidades. Então vamos ficar aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Pronto, está aqui. Esse aqui vai ser o vetor chamado de 2A. Agora eu tenho que desenhar o vetor 3B. O vetor 3B, o vetor B é esse daqui. O vetor B, ele tem apenas uma unidade. Multiplicando por 3 vai ficar 3 unidades. Então vai ficar aqui. 1, 2, 3. Pronto. 3B. Quem é o vetor soma? Já expliquei para vocês. Você pega o início de um com o fim do outro. E vai fazer isso daqui. Esse aqui vai ser o vetor soma. Acontece que o vetor B, como eu falei anteriormente, ele tinha uma unidade. Se eu multiplico por 3, vai ser igual a 3. O vetor A tinha 2 unidades. Se eu multipliquei por 2, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4. Esses são os valores dos vetores. Meu Deus, de novo Pitágoras. Vetor soma vai ser igual a quanto? Vetor soma ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Esse vetor soma é igual a 9 mais 16, raiz. Esse vetor soma vai ser igual a raiz de 25. Esse vetor soma é igual a 5. Não é muito complicado, não é verdade, pessoal? Isso aqui são as propriedades básicas de vetor. No próximo caso, agora, eu vou explicar o que significa ser a componente de um vetor e como podemos calcular. Tem a ver com aquele caso que alguns alunos perguntaram para mim, os vetores inclinados em diagonal. Vamos vê-los agora.